Você com certeza já ouviu falar nos bioestimuladores de colágeno. Mas o que são eles, o que eles fazem e quais são os benefícios para a nossa pele? Então, deixa eu te contar aqui uma história. Ao passar dos 25 anos de idade, os cientistas já descobriram que a nossa produção de colágeno vai começar a diminuir. Então, com isso, a gente começa a aparecer rugas, linhas de expressão, bigode chinês começa a marcar, bulldoguinho começa a aparecer, marionete começa a surgir. Então, com a nossa diminuição de colágeno, tudo isso vem acontecendo em uma forma de cascata. Então, o que esse bioestimulador vai fazer afinal? Então, as células que foram ficando inativas nesse processo, foram diminuindo a sua produção, elas vão voltar a funcionar. É basicamente isso. Os bioestimuladores, eles vão promover uma inflamação crônica, localizada e de baixa intensidade, um processo completamente controlado. E com isso, essas células que estavam paradinhas ali dormindo, vão voltar a trabalhar. Mas a gente tem várias formas de bioestímulo de colágeno. Por exemplo, temos os fios de PDO, que são fios reabsorvíveis que com o passar do tempo eles vão sendo metabolizados pelo organismo, e temos essas substâncias que são bioestimuladoras, que tem várias delas. Tem hidroxapatita de cálcio, tem um ácido polilático. Então, quem vai escolher o produto que vai ser utilizado e onde vai ser utilizado vai ser o profissional que vai te atender, porque a gente tem diferentes situações. Tem casos, por exemplo, de pacientes com flacidez nessa região aqui da pálpebra inferior. E nesse caso é um ponto em que eu não posso aplicar substâncias como a hidroxapatita de cálcio. Então, nesse caso, eu vou usar os fios de PDO, porque eles vão promover uma indução de colágeno localizado aqui, tá? Em outra situação, por exemplo, o paciente tem uma queixa de flacidez na pele. Então, nesse caso, a flacidez é mais localizada aqui na região da mandíbula, eu vou fazer sessões de bioestímulo de colágeno, seja com a hidroxapatita, seja com ácido polilático. A diferença dessas marcas vão ser também que vão trazer um pouco mais de volume para a pele, ou então não vão trazer tanto volume assim. E tudo isso vai ser indicado conforme a queixa daquele paciente, conforme o rosto daquele paciente e as características do envelhecimento daquele paciente. Então, tudo isso é um estudo feito na avaliação, e com isso a gente consegue montar um planejamento ideal para cada indivíduo. Quantas sessões precisam ser feitas do bioestimulador de colágeno? Então, depende muito das características daquele paciente. Em pacientes jovens, geralmente a gente faz uma sessão e aquele paciente já tem um resultado muito bom. No entanto, em pacientes mais maduros, pacientes com mais de 35 anos, 2 a 3 sessões são necessárias, enquanto pacientes de 50, 55, geralmente ficamos nas 4 sessões, tá? E qual o intervalo de tempo dessas sessões? Geralmente as sessões são feitas a cada 30 dias, tá? E além disso, qual é o efeito, qual a durabilidade daquele efeito, daquele resultado clínico? Geralmente, a gente fala para os pacientes que dura por 12 meses. Por quê? Porque essa durabilidade vai estar associada a fatores do próprio indivíduo, do estilo de vida daquele paciente, se ele faz atividade física, se ele se alimenta bem, se é um paciente fumante ou não. Então, tudo isso pode estar associado. Na bula de alguns bioestimuladores, eles prometem 2 anos, até 4 anos. No entanto, a gente sabe que o estilo de vida do paciente influencia muito nesse processo. Então, com as características clínicas, com a resposta ali no rosto do paciente, a gente consegue entender se já é necessário refazer o procedimento ou não. Então, por isso que essas avaliações após 1 ano é completamente necessária e fundamental para ter uma longevidade desse tratamento. Quais são os efeitos colaterais associados ao uso do bioestimulador de colágeno? Primeiro, esses efeitos são raríssimos, tá? E são baixíssimos efeitos colaterais. É mais comum nódulas e pápulas. No entanto, quando o paciente faz as massagens no pós-operatório, 5 dias pós-operatório fazendo aquelas massagens, o produto consegue se acomodar melhor na região que foi aplicada e o efeito colateral é nenhum. Então, a gente sempre sugere para o paciente fazer as massagens após o procedimento para garantir uma acomodação perfeita daquele produto ali. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você quer fazer uma avaliação sobre os bioestimuladores de colágeno, comenta aqui e manda sua dúvida pra gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo, comenta aqui, curte e se inscreve no canal, porque toda quarta-feira vai ter muito conteúdo de harmonização facial por aqui.